Então, vamos resolver a questão do toque-pona. Então, nós temos ali o corpus com algumas palavras, algumas frases em toque-pona e suas traduções. E depois a questão nos perguntou a tradução de outras 3 frases, né? Então, basicamente, né, vamos começar analisando as frases que tem ali e ver o que elas têm de similar. Inicialmente, a gente pode perceber que todas elas têm esse li. Então, todas elas têm o li ali no toque-pona, né? Todas elas têm o li. Então, ele deve significar, ele deve ter alguma função sintática da frase, né? Indicar talvez a posição de algum termo ou algo assim, né? Porque a gente não tem nada aqui, nenhuma palavra que se repete aqui em português em todas as frases, né? Então, inicialmente, nós temos ali o li em toquipona, né? E perceba que antes do li a gente tem ou uma palavra, ou esse aqui, né? Melini e mieni. Tem uma coisa a mais ali, né? Bom, e em algumas frases a gente tem esse ezinho aqui, ó. Tem um ezinho aqui também, uma coisa bem pequenininha. Em algumas delas tem esse ezinho ali, nos outros não tem, certo? Bom, a gente poderia começar comparando algumas palavras que se repetem, né? Então a gente pode perceber aqui que essa frase aqui, ó, tem mulher e essa frase também tem mulher, né? Se a gente tentar ver o que elas têm de igual, a gente já sabe que o li não deve ser mulher, porque ele tem li em todas as frases e não tem mulher em todas as frases. A gente pode perceber que o mulher é o meli, né? A gente pode perceber que o mulher é o meli porque é que se repete entre as duas. Então a gente já sabe ali que esse mele aqui significa mulher, né? Consequentemente, esse mi aqui que está na mesma posição vai representar o homem aqui, né? Bom, sabendo disso, a gente já pode identificar, né, que esse ni aqui vai significar o esse, né? Esse ou essa, né? A gente pode identificar ali que o ni vai identificar o esse ou essa, né? Então, o ni é esse ou essa. E perceba que ele vem depois da palavra, né? Então, sei lá, x, ni é esse e essa, x. Então, ele inverte a ordem, né? Bom, a gente pode ver ali o kala vai ser o peixe, então ele está antes do li, né? Na mesma posição que o essa mulher e esse homem na frase. O tobo vai ser a casa, também se repete em outro lugar. Não, o tobo não se repete, mas o kala se repete. Não, o kala também não se repete. Desculpa, vamos fugir. Aí, tanto se aqui. Pali vai ser o trabalho. Moco vai ser a comida. E nassa vai ser o doido, né? Agora, o que todas essas palavras que eu sublinhei têm em comum? Elas são o sujeito da frase, né? Então, a gente tem ali que o que está antes do li indica o sujeito, né? Então, a gente vai ter ali que a frase é formada por sujeito e aí o li, né? No caso, o li, ele é o separador do sujeito, ele é o que separa o sujeito e o predicado. Então, vamos seguindo agora. A gente sabe que o li ele vai separar o sujeito e o predicado, né? Depois do li vai vir o predicado. Bom, já temos várias palavras que a gente conhece, né? O trabalho, comida, dor e assim por diante. Bom, vamos começar por uma palavra mais simples, que é o tomolipona, né? A gente tem então que o pona vai ser, então, né, o verbo ser bom, né? No caso, ele vai significar bom, né? Então, no caso, quando a gente tem ali só um adjetivo, por exemplo, né, o li vai significar ali que é um predicado nominal. Depois a gente vai ter o pona lá embaixo também. E aqui é que a gente já tem uma estrutura diferente. Mas já vamos voltar para isso aí. Depois desse aqui a gente tem o tal, aqui é o doido anda. E aqui lissuli é a mulher é alta, né? São todos ali que não tem muitas palavras, né? Que são apenas poucas palavras. Então deixa eu cortar elas e colocar aqui no cantinho. A mulher é alta aqui, assim. E o nosso ali tá o doido anda. Então isso aqui que tem apenas o sujeito e um predicado simples, né? Vamos colocar elas no início ali. É sempre bom organizar o corpo, gente. Se vocês puderem organizar nos tipos de frases, quando vocês estiverem resolvendo, né? Peguem e reescrevam. Eu né, como estou num programa aqui, eu consigo ir reordenando as frases assim, né? Mas vocês podem reescrever, né? E o trabalho que vocês têm manualmente vai ajudar o cérebro de vocês a trabalhar melhor para entender o que está acontecendo. Agora, só uma coisa, aqui nesse problema não, mas em outros, e dica aí para o pessoal que vai fazer a fase 2, se as palavras tiverem o que a gente chama de diacrítico, tiver símbolos em cima ou embaixo, ao lado da palavra, copia também. É muito comum as pessoas perderem ponto na fase 2 porque esquecem desses símbolos. Mas é isso, desculpa cortar. Não, tá bom, é isso aí, precisamos dos complementos. Bom, vamos seguindo, né? Então essas aqui são frases apenas com sujeito, né? Um predicado simples. Agora, essas daqui, ó,
elas não têm só um predicado simples, mas elas têm um objeto também. Então, por exemplo, nessa primeira ali, o peixe come o cachorro, né? Ou esse homem aumenta a loja. E a comida faz a pessoa se sentir melhor. Então, nós temos aqui alguns objetos. Né? No caso, especificamente, são objetos diretos. Então, ele vai ser ali o que tem depois do E, né? Quem sabe que logo depois do I está indicando o verbo. Então, aqui o moco, que a gente sabe que é comida nesse daqui, vai ser o verbo comer. O suli vai ser o verbo aumentar. E o pona vai ser esse verbo que é escrito em português, está escrito como faz a pessoa se sentir melhor, mas poderia ser traduzido como a comida também melhora a pessoa, né? Ficar num formato um pouco mais parecido com os outros, né? Mas falar que a comida melhorou alguém talvez não seja tão natural em português, né? Talvez a gente fosse falar, né? Quem faz algo, faz aquela pessoa se sentir melhor. E aquilo que é interessante perceber é que o moco, ele tá aqui na posição de sujeito, traduzido como a comida. Mas aqui na posição de verbo, ele está traduzido como come. Ou seja, em Tokipo, nas palavras, dependendo da função da frase, vão ter sentidos diferentes, né? Vão significar coisas diferentes, mas sempre no mesmo campo. Né? Então, a comida, como verbo, vai ser comer. Né? Ou, por exemplo, o bo aqui como predicado nominal se torna fazer pessoa se sentir melhor, fazer algo se sentir melhor ou melhorar quando vira um verbo, quando tem objeto. Então, a gente pode perceber aqui que o suli também significa é alta, mas quando ele está aqui na posição de verbo, quando tem o objeto direto, né, que o E indica o objeto direto, né, o E indica o objeto direto, ele significa aumentar, né? A gente pode perceber que a palavra vai depender do sentido dependendo da posição da frase e se tem o objeto direto ou não. Por último, nós temos ali o sim, que é ser novo, né, o verbo aqui sim, que é ser novo. E a gente tem uma outra palavrinha nova ali, que é o tawa, que aparece aqui como o verbo andar, mas aqui ele está significando uma preposição. Né? Sim, tawa, mele, que é a mulher de novo, né? Mas aqui não é um objeto direto, né? Um objeto direto. Então, a gente pode perceber que o e indica o objeto direto e o tawa indica para, né? Quando ele está nesta posição. Quando ele está na posição de verbo, ele indica andar. Quando ele está nessa posição aqui, depois do verbo, ele indica o para. Bom, e a questão pergunta, né, como é que traduz? Vamos traduzir aquelas frases então. Meli, li, tawa e tomo. Então nós temos ali o meli, que é mulher, o li, que é o separador entre sujeito e predicado. Temos o tawa como verbo. Ó, perceba que ele não é o para. Por que ele não é o para? Porque ele está logo depois do li. Estão vendo? Ó? Li, tal. Logo depois do li vem o verbo, que significa andar aqui. Né? E este tal aqui está depois do verbo. Depois do sim, que é o verbo, né, ser novo aqui, né? Então, a gente tem ele depois do verbo, ele vai significar o para. Então, este tal aqui vai ser o verbo e não a preposição para. Não só depois do li, desculpa, mas não só depois do li, mas também antes do e. Ou seja, Exato, ele vem antes da marca exatamente. do objeto direto. Não teria como ser. Eu ia falar exatamente isso. Perfeito. E ele vem logo depois do e. Né? Então, tem um ezinho aqui. Ou seja, esse tomo aqui é o objeto direto da frase. Ou seja, a mulher faz uma ação tawa, faz a ação tawa, que vamos identificar o que significa, que faz o tomo sofrer essa ação. Né? Ou seja, o objeto direto, que é o tomo, sofre a ação tawa feita pela mulher. Então não pode ser vai para casa, né? Porque o vai para casa, a casa não é objeto direto. E quando tem o ezinho, a gente sabe que logo depois do ezinho vai ser o objeto direto. Né? O e indica o objeto direto. Então, o tomo aqui é o objeto direto, então só pode ser esse aqui de mover a casa, né? Então, o tal aqui é andar quando tem só o sujeito ele é andar. Ou seja, num verbo intransitivo, ele é só andar. Mas quando o verbo transitivo direto, ele se transforma no mover, né? Que é fazer aquilo andar. Então, a gente sabe que vai ser a mulher move a casa, então a gente já fica entre B, D e E, né? Então, a mulher move a casa. Então, vamos lá. O próximo, soa-lhe, linassa e mie. Aqui a gente vai ter outra frase com objeto direto, né? No caso aqui o objeto direto vai ser o homem, né? Então o cachorro, ele faz a ação nassa, que é aqui no enunciado doido, né? É o sujeito doido. Então o doido como verbo, mas tem o objeto direto, ou seja, alguém sofre a ação doido. Então o que pode ser sofrer a ação doido é ficar doido, né? No caso, deixar o homem doido.
Então não vai ser é doido pelo homem, né? Esse pelo aqui, ó, não encaixa com a frase, né? Não tem nenhum pelo no enunciado, né? E não tem objeto direto nessa frase aqui. Então, mesma coisa. Então, aqui tem objeto direto. Então, ele vai ser ali, deixa o homem doido, né? Deixar alguém doido. Esse o homem aqui está indicando objeto direto. Então, deixa o homem doido. E, por fim, agora sim o tal está na posição depois do verbo como para. Tá vendo? Que é o que acontece aqui, ó. Sim, taua, pona, taua. Então, esse aqui indica o para. Para sim, temos um para. O Yanni vai ser essa pessoa. Essa pessoa. A gente tem, então, o cachorro é bom para essa pessoa. Né? Então, vamos escrever aqui. O cachorro é bom para essa pessoa. Mas isso não tem nas alternativas. Agora, o que significa ser bom para alguém? Então, que pona vai significar que essa pessoa gosta do cachorro, né? Então, o cachorro é bom para mim, então, consequentemente, eu gosto do cachorro, né? Na minha visão, o cachorro é bom, então eu gosto do cachorro. Então, essa pessoa gosta do cachorro. E as outras frases têm correr. E não tem nada a ver com correr. Na verdade, no enunciado, né? No corpus nem tem nenhuma palavra com correr e nenhuma palavra relacionada a correr, né? A única relacionada com movimento é andar, né? Mas andar é diferente de correr. Né? Então, temos ali na letra B a resposta. Então, era muito importante aqui entender o que está acontecendo com o predicado, o que está acontecendo com o objeto direto, onde é que está o sujeito, saber identificar as palavras nas suas funções sintáticas.